presos os ex-governadores do Rio, Antony e Rosinha Garotinho. Os dois são suspeitos de corrupção e de outros crimes em ação da Justiça Eleitoral. Motorista de caminhão morre em tiroteio durante ataque a carros fortes no interior de São Paulo. Policial reage a assaltantes e tiroteio mata 2 passageiros de ônibus no Espírito Santo. Exclusivo. A Vigilância Sanitária fecha a comunidade terapêutica denunciada por maus tratos no interior paulista. Aqui eu fui muito maltratada. Me amarraram, me bateram. Estudo conclui que falhas em hospitais matam mais de 800 pessoas por dia no Brasil. O governo anuncia aliado de Eduardo Cunha como futuro ministro, mas volta atrás. Deputado Carlos Marum é cotado para a Secretaria de Governo. Comissão da Câmara aprova projeto que limita foro privilegiado aos presidentes dos 3 poderes. Uma semana sem nenhum sinal do submarino argentino. Parentes dos tripulantes mostram revolta e esperança. Estou tranquila e confiada. Se o submarino realmente estiver submerso, a autonomia de oxigênio dentro da embarcação terminou hoje. Morre nos Estados Unidos o ator e cantor David Cassidy, famoso pelo clássico da TV Família do Remy. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Um mecânico de 23 anos foi morto a caminho de casa depois de sair do trabalho em São Paulo. Os ladrões tentaram roubar a moto em que ele estava. A cada 10 roubos de veículos no Brasil, 7 são de motos. O número é da principal seguradora do setor. Veja daqui a pouco, a cada 5 minutos, 3 brasileiros morrem por falhas dentro de hospitais. E o momento em que norte-coreanos abriram fogo contra militar desertor da fronteira com a Coreia do Sul. Você vai ver já já. Um caminhoneiro morreu durante uma tentativa de assalto a 2 carros fortes na rodovia dos Tamoios, que liga o litoral norte ao interior de São Paulo. A vítima voltava de uma entrega no momento em que o tiroteio começou. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou mudanças na segurança pública. Uma das mais importantes acaba com a redução de pena para jovens entre 18 e 21 anos. Outra novidade é que a exposição pública da intimidade sexual passa a ser crime. Os ex-governadores do estado do Rio de Janeiro, Antony Garotinho e Rosinha Mateus, foram presos hoje suspeitos de receber propina. Agora já são 3 ex-governadores que trocaram os gabinetes pelo xadrez, todos eles acusados de corrupção. Enquanto isso, o estado do Rio vive uma crise sem precedentes. Até agora, o presidente do PR, Antônio Carlos Rodrigues, não foi localizado. O partido divulgou uma nota em que se limita a dizer que não comenta decisões da Justiça. A JBS, citada pelo Ministério Público, também não irá se pronunciar. Deputados da oposição protocolaram no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do Rio um pedido de cassação de Jorge Pisciani, Edson Albertassi e Paulo Melo, que estão presos, acusados de corrupção. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o fim do foro privilegiado em casos de crimes comuns. A proposta foi aprovada um dia antes do Supremo Tribunal Federal retomar o julgamento do tema. Na Semana da Consciência Negra, o secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro fez uma dura crítica à fala da atriz Thaís Araújo sobre o racismo no Brasil. A seguir, Uber admite que pagou hackers para esconder roubo de dados de quase 60 milhões de clientes. Os cuidados para não cair na propaganda falsa de descontos durante a Black Friday. A gente volta já já. A Prefeitura de Itu interditou hoje uma comunidade terapêutica que funcionava ilegalmente. O local, segundo a Vigilância Sanitária, não tinha as mínimas condições para receber dependentes químicos. Foram encontrados 16 menores e mais de 30 adultos que pagavam até R$1.000 por mês pelo tratamento. 830 pessoas morrem por dia em hospitais públicos e privados do Brasil por falhas que poderiam ser evitadas.
Essa é a segunda causa de mortes mais comum no país, atrás apenas de doenças cardiovasculares. O presidente Michel Temer apresenta uma nova versão da reforma da Previdência agora à noite em um jantar para aliados. O repórter Tiago Nolasco tem os detalhes direto de Brasília. Tiago, boa noite. O que já se sabe dessa nova proposta? Oi, Raquel. Boa noite para você, para o Nascimento e para todos. A proposta que vai... As buscas pelo submarino argentino que desapareceu na semana passada com 44 pessoas a bordo entraram numa fase crítica. Autoridades argentinas admitiram que não há nenhum sinal da embarcação e o estoque de oxigênio da tripulação do submarino acaba hoje. A reportagem é de Patrícia Vasconcelos, diretamente de Mar del Plata. Nuvens carregadas junto com o canal de umidade da Amazônia e uma frente fria na costa do Sudeste deixam um tempo instável do centro ao norte do país. A chuva ganha força entre Minas Gerais, Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo e vem com vento forte e descargas elétricas. Um tornado atingiu ontem uma fazenda em Cristalina, Goiás. O vídeo, feito por um trabalhador rural, mostra o momento em que a ventania em formato de funil toca o chão. O fenômeno durou 2 minutos e assustou os moradores. Para amanhã estão previstas mais pancadas no centro do país. O tempo fica firme no sul e também em boa parte do Nordeste. Porto Alegre acorda com friozinho, mas vai aos 30 graus à tarde. No Rio, tempo nublado com pancadas de chuva e 26 graus. Em São Paulo, para de chover, mas os ventos não deixam a máxima passar dos 23 graus. A mansão do ex-dono do Banco Santos não recebeu nenhuma oferta no leilão de hoje. No imóvel, localizado em um bairro nobre de São Paulo, tudo é grandioso, inclusive o preço, quase 80 milhões de reais. O primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, voltou hoje ao país depois de uma viagem pelo Oriente Médio e a Europa. E, ao contrário do que havia dito, não renunciou ao cargo. E o La Rocha? 8 militares americanos sobreviveram a um acidente de avião no mar das Filipinas, no Sudeste Asiático. 3 estão desaparecidos. O sinal analógico de televisão será desligado hoje à meia-noite em Belo Horizonte, em mais 38 cidades mineiras e também na região metropolitana do Rio de Janeiro. A Black Friday está chegando e é bom o consumidor ficar muito atento. A pesquisa de preços ainda é a melhor arma para você não cair em uma armadilha. Roger Machado é o novo técnico do Palmeiras e ele deve assumir o comando do time após o fim do Campeonato Brasileiro. E em Porto Alegre o dia foi de muita expectativa para o primeiro jogo da final da Libertadores entre Grêmio e o Lanús. O estádio deve ter público recorde.